Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. A Ordem dos Advogados do Brasil participou da solenidade de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na mesma ocasião, o ministro Ricardo Lewandowski foi empossado como vice-presidente do TSE. A Justiça Eleitoral nada mais é do que um instrumento constitucional para o exercício seguro e transparente das escolhas democráticas realizadas pelas brasileiras e pelos brasileiros, em respeito à soberania da vontade popular. Valor estruturante, essencial e imprescindível na construção e fortalecimento de uma democracia estável, justa, igualitária e solidária, que tenho absoluta certeza que é a democracia que todos nós aqui presentes queremos para o Brasil. A cerimônia de hoje simboliza o respeito pelas instituições como o único caminho de crescimento e fortalecimento da República, e a força da democracia como o único regime político, onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo. Somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as 4 maiores democracias do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Declaro aceitar o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. Ainda durante a posse, Simonetti discursou como representante da advocacia. Ele assinalou que o acompanhamento sistemático das eleições é uma tarefa relevante para a OAB. No último dia 9 de agosto, presidente Alexandre de Moraes, a OAB lançou o Manifesto à Nação em Defesa da Democracia. Nele reiteramos o nosso compromisso com as atribuições conferidas pela Constituição à Ordem dos Advogados do Brasil, a representação da advocacia e a guarda do Estado Democrático de Direito. Nossas bandeiras são a defesa do modelo federativo, da divisão entre os poderes, dos direitos e garantias fundamentais e do voto secreto, periódico e universal. Estado Democrático de Direito e advocacia não existem um sem o outro. Por isso, o acompanhamento sistemático das eleições é uma tarefa relevante para a Ordem dos Advogados. Nos importa verificar a legalidade e a legitimidade de cada passo do processo eleitoral, desde o início até a posse dos eleitos, sempre pelo voto popular. E assim tem sido a cada eleição, um processo limpo, seguro e muito bem conduzido pela Justiça Eleitoral. A OAB se mantém ao longo de 92 anos equidistante dos projetos concorrentes nas eleições, muito embora respeitando a todos. Nós não somos apoiadores e jamais seremos de governantes ou de candidatos, muito menos opositores. Nosso papel nas eleições é acompanhar e fiscalizar o processo. Neste ano, também conclamamos as candidatas e os candidatos a assumirem um pacto de respeito entre si e de obediência às normas eleitorais. Que todos tenham a convicção de que o único caminho a seguir é do respeito ao resultado das eleições.
Todos os eleitos serão, sim, diplomados e tomarão posse. É também fundamental o respeito às prerrogativas dos advogados, dos candidatos, bem como o cumprimento das garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da presunção de inocência. Para concluir, quero lembrar o ensinamento de Rui Barbosa. Defensor do respeito às leis e ao Estado de Direito, ele escreveu sobre o civilismo. Para Rui Barbosa, a ordem civil implica a existência de um governo da lei contraposto ao governo do arbítrio, ao governo da força, ao governo da espada. Um dos pressupostos da democracia é o voto livre e o respeito à legítima expressão da vontade popular. E o compromisso de fé da advocacia brasileira e de sua entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, é com a democracia. O único regime capaz de governar as nações civilizadas, onde prevalece a ordem civil descrita por Rui Barbosa. Nosso norte está na Constituição e no Estado Democrático de Direito. Por isso, prezado ministro Alexandre de Moraes, ministro Ricardo Lewandowski e demais membros desta Corte, é que eu vos garanto que a Ordem dos Advogados do Brasil e a advocacia brasileira estão à disposição da democracia deste país. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, inaugurou as obras de revitalização da subseção de Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, que possui cerca de 4.000 inscritos. A ida de Simonetti à subseção é parte do projeto de interiorização da ordem em todo o país. Hoje é um dia muito especial para o Distrito Federal, para a advocacia do Distrito Federal, especialmente aqui a nossa subseção de Taguatinga, a nossa maior, são 4.000 advogados inscritos aqui, fora toda a região que é beneficiada. E o Distrito Federal foi a primeira seccional a ser contemplada pelo projeto de interiorização da advocacia criado recentemente pelo Conselho Federal. E a nossa primeira subseção a ser beneficiada vai ser aqui, Taguatinga, o que é emblemático. Tivemos hoje aqui, com muito orgulho, a presença do nosso presidente Beto Simonetti. Pela primeira vez, um presidente do Conselho Federal pisou aqui na nossa subseção de Taguatinga. Então, a partir de agora, nós teremos uma subseção digna, com toda a estrutura de audiências, equipamentos, berçário e tudo mais que a advocacia precisa para que possa, no seu dia a dia, ser beneficiada, contemplada, atendida. Então, é com muito orgulho que a seccional do Distrito Federal agradece e deixa esse registro de agradecimento a todo o Conselho Federal, na pessoa do nosso presidente Beto. A obra inaugurada inclui aumentar o auditório e construir 10 salas para atendimento e audiências, um coworking e um fraudário. O prédio não será ampliado, mas a remodelação permitirá o melhor aproveitamento do espaço, solucionará problemas de manutenção e adequará as instalações para acessibilidade. O que viemos fazer hoje aqui é justamente nos comprometer com a revitalização desta subseção. Aqui será instalado um novo templo, um templo que atende à vanguarda da advocacia. Teremos, por exemplo, no processo de revitalização, a implementação dos novos protocolos de acessibilidade para esse prédio. Instalaremos fraudário para que possa atender as advogadas e os advogados também desta subseção. É exatamente o Conselho Federal associado à sua seccional do DF, enfrentando a grande cruzada que é interiorizar a advocacia brasileira. O aprimoramento das funcionalidades do programa Anuidade Zero foi destaque em reunião entre a direção da OAB Nacional, representantes de seccionais e caixas de assistência. A iniciativa proporciona aos advogados que se cadastrarem e baixarem o aplicativo o acúmulo de pontos que podem ser convertidos em descontos no valor da própria anuidade. As caixas de assistência puderam compartilhar a experiência no que diz respeito à anuidade zero e todos os membros do nosso sistema falaram e trouxeram importantes explicações sobre as relações que envolvem a advocacia e os descontos. O programa Anuidade Zero foi uma inovação trazida pelo sistema OAB, mas com o avanço das tecnologias é importante também que nós aprimoremos esse programa e adaptemos às necessidades de cada seccional, das caixas de assistência. O Conselho Federal promoveu o lançamento da segunda edição do livro intitulado Comentários ao Código de Ética e Disciplina da OAB, do jurista Paulo Roberto de Gouveia Medina, que é professor emérito da Universidade Federal de Juiz de Fora e foi conselheiro federal da OAB por 7 mandatos. Confira na entrevista. A segunda edição do livro, que na época eu escrevi, Comentários ao Código de Ética e Disciplina,
está sendo hoje lançada pela editora GZ e vem amplamente atualizada em face das normas subsequentes, máxime aquelas que decorrem do provimento 201 de 2021, que trata da publicidade profissional. A publicidade profissional é objeto da mais ampla atualização do Código. No capítulo pertinente do Código, inseriu-se um item desdobrado em 8 subitens que versa sobre o provimento que regula a publicidade profissional. Mas a atualização do livro para essa segunda edição não se ateve ao provimento da publicidade. O livro procurou atualizar o texto em face de algumas alterações pontuais no código e também da mudança da jurisprudência, tratando, por exemplo, da questão do defensor público, que deixou de ser abrangido pelo Código de Ética e pelo Estatuto da Advocacia a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal recentemente prolatada por maioria de votos. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, foi condecorado com a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, grau grande oficial. A homenagem é concedida às instituições e às personalidades que se destacam no exercício de suas profissões ou pelos serviços prestados à sociedade e à Justiça do Trabalho. O presidente da seccional da OAB no Rio Grande do Norte, Aldo de Medeiros Lima Filho, também foi agraciado no evento com a medalha no grau comendador. O Conselho Nacional de Justiça lançou a cartilha sobre o tratamento do superendividamento do consumidor. O material contou com o trabalho da vice-presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB Nacional, Cláudia Lima Marques. Esse momento da pandemia gerou no primeiro estágio, segundo alguns se recordam, o denominado lockdown. Naquela oportunidade, inúmeras pessoas ficaram sem seus empregos. Inúmeras pessoas ficaram sem a sua capacidade de adimplir as suas obrigações. Mas nós vivíamos um momento de exceção dentro do Estado de Direito. Não era um estado de exceção, era um momento de exceção dentro do Estado de Direito. Algumas medidas foram liberadas. No campo que ora nos interessa, que é o lançamento dessa cartilha sobre o tratamento do endividamento, eu gostaria de relembrá-los que as pessoas que perderam seus empregos não tiveram condições de pagar as suas dívidas. E houve, efetivamente, o fenômeno do superendividamento no momento pandêmico, que é absolutamente racional, aceitável, não poderia ser diferente. Tanto assim o que incluiu-se um novo dispositivo no Código Civil, não só permitindo a teoria da imprevisão, como também a possibilidade de resilição, resolução e até mesmo adequação econômico-financeira do contrato. Eu sempre costumo citar um exemplo. Se o locador tem um locatário muito bom, que paga pontualmente o seu aluguel com R$10.000, certamente no momento desse, em que ele pede para reduzir pela metade esse aluguel e que depois da pandemia iria regularizá-lo, e em inúmeros casos nós vimos essa era da consensualidade surgir como contraponto dessa tragédia da pandemia. E foi nesse momento em que nós vivenciamos no Brasil um quadro sem retoque sobre o endividamento da população. A população se endividou, os pais não conseguiram pagar a pensão alimentícia contratada, quem comprou bens móveis ou imóveis teve dificuldade, e tudo isso é tratado dentro do contexto do direito do consumidor.
Então, nós resolvemos criar um grupo de trabalho e fizemos com as pessoas mais especializadas nesse ramo do direito. O tema superendividamento tem cada vez mais despertado preocupação. As pesquisas constantemente divulgadas revelam que o brasileiro nunca esteve tão endividado, as famílias e o brasileiro, o que foi agravado destacadamente pela crise econômica decorrente do Covid-19. Atualmente, cerca de 78% das famílias encontram-se com dívidas, isso de acordo com a Serasa. Em maio de 22, havia em torno de 67 milhões de inadimplentes, ou a família ou alguém no grupo da família, com o valor desses débitos que giram em torno da casa de R$ 4.200 por pessoa ou por grupo familiar. O cenário, sem dúvida, é preocupante e não à toa chamou a atenção de pesquisadores do tema, os quais levaram o assunto ao legislador, culminando com a edição da Lei 14.181, de 21, a lei, portanto, do superendividamento. Igualmente, o Judiciário, por intermédio deste Conselho Nacional de Justiça, capitaneado pelo ministro Fux, vem protagonizando iniciativas que buscam dar soluções, encaminhamentos a este problema. A exemplo do que fez o eminente ministro-presidente, instituindo um grupo de trabalho, através da Portaria 55 de 2002, constituído por representantes de vários setores, não só do consumidor, mas também de entidades representativas dos credores. Gostaria de resumi-la em 2 palavras, boa-fé e tratamento. Superendividamento é uma doença, é um problema. E aqui o tratamento junto ao judiciário, extrajudicial, a conciliação global vai ser tratada para trazer uma certa facilidade ao aplicador da lei, do Código de Defesa do Consumidor, atualizado pela Lei 14.181 de 2021. Uma inovação legislativa que não é fácil, porque a conciliação global de todas as dívidas de um consumidor com todos os seus credores exige cuidados, exige uma certa atenção para que esse plano de pagamento possa realizar-se. Então, essa cartilha traz modelos, exemplos e facilidades, fluxos processuais, modelos de resposta, modelos da audiência, e traz também uma primeira parte mais dogmática sobre o que é o superendividamento, como são as suas causas, o desemprego, a redução de renda, a morte, todos esses eventos que o eminente ministro Fux também descrevia, porque para sairmos da pós-pandemia, precisamos justamente do que essa cartilha significa, calma e alma, para tratar esse problema jurídico, econômico, social, para que a pessoa possa fazer um plano de pagamento e ser reincluído na sociedade. Os franceses chamam essa lei de reinclusão social. Nós a chamamos, e o eminente ministro Antônio Herman Benjamin, presidente da comissão que criou essa lei, denominou de combate à exclusão social. E não para por aí. Confira outros destaques da Ordem dos Advogados do Brasil e notícias do Judiciário agora no site da OAB. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, ressaltou que a Ordem dos Advogados do Brasil tem exercido papel fundamental na garantia da estabilidade democrática em nosso país nas últimas décadas. A afirmação foi feita em mensagem enviada ao presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, para cumprimentar a advocacia pelo mês da advocacia em agosto. Para o ministro, abre aspas, a Ordem também tem sido parceira do STF em projetos de aproximação da Corte com a sociedade. Parabenizo todos os advogados brasileiros que diariamente trabalham pelo direito de defesa, um dos pilares da nossa democracia. Fecha aspas. Também foi destaque no site da OAB a segunda reunião da Comissão Especial de Direito Penal Econômico da OAB Nacional. O grupo iniciou o debate a respeito da proposição de projetos para apreciação do Conselho Federal que tratam de mudanças legislativas para crimes cambiais. De acordo com a presidente da comissão, Andréa Flores, abre aspas, o objetivo neste segundo encontro foi identificar proposições dos membros para que possamos contribuir com o aperfeiçoamento legal no Brasil. As tecnologias mudam e progridem com uma velocidade
finalidade incompatível com o debate público. Por isso, muitas regras tornam-se obsoletas ou precisam ser emendadas para abranger novos aspectos. Queremos usar as inteligências e experiências que temos para oferecer ao Conselho Federal propostas consistentes que possam ser encampadas no Legislativo. Fecha aspas. Outra notícia trata da reunião entre a OAB Nacional e a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária no Brasil, onde foi debatido questões legislativas e jurídicas comuns à advocacia e ao agronegócio no país. Esses e outros assuntos na íntegra você confere lá no nosso site, em oab.org.br. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. O Conselho Nacional do Ministério Público publicou recomendação para a gravação audiovisual de depoimentos presenciais e virtuais relativos a atos de instrução de procedimentos da sua atividade finalística, bem como para o armazenamento, a custódia desse material gravado e também o seu fornecimento. A proposta enviada ao CNMP havia sido elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Esta é uma conquista da advocacia, capitaneada pela Ordem, na verdade, fruto de um pleito realizado ao CNMP que decorre de um antigo pedido, de uma antiga conquista, que proveniente da OAB Santa Catarina, quando fui presidente da seccional, que foi o requerimento efetuado junto ao Conselho Nacional de Justiça, para que os atos processuais, as audiências, as sessões de julgamento fossem gravados. A intenção era, primeiramente, garantir maior respeito às prerrogativas da advocacia. Muitos colegas, advogados, advogadas, reclamavam junto à Ordem de violações de prerrogativas nos atos processuais e audiências, sessões de julgamento. Ocorre que a falta de registro destes atos dificultava a apuração e, eventualmente, inclusive, eventual representação da autoridade que havia violado prerrogativas. Obtivemos a recomendação 94/2021 no CNJ para todos os atos dentro do sistema de justiça, junto ao Poder Judiciário, e isso foi uma norma civilizadora que veio garantir, obviamente, as prerrogativas da advocacia, mas também o direito dos jurisdicionados, porque havendo controvérsia entre o que constou da ata ou o que constou da decisão judicial e aquilo que realmente ocorreu no ato processual, na sessão de julgamento ou na audiência, vai prevalecer aquilo que aconteceu na sessão gravada ou no ato processual gravado. Isso foi celebrado, foi um marco civilizatório, e a intenção da Ordem, logo no início dessa gestão, capitaneada pelo presidente Beto Simonetti, foi levar pleito idêntico para o Conselho Nacional do Ministério Público, para que, no âmbito dos depoimentos tomados nos PICs, nos procedimentos realizados no Ministério Público, tivesse igual normativa e, com isto, ampliar o respeito e a defesa das prerrogativas dos advogados e o próprio direito dos jurisdicionados e daqueles que participam dos procedimentos do Ministério Público. A imprensa brasileira repercutiu o manifesto em defesa da democracia divulgado durante a sessão do Conselho Pleno da OAB Nacional, em Brasília, pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. Assinaram o documento, além de Simonetti, a diretoria da OAB Nacional, os membros honorários vitalícios da OAB, os conselheiros federais da OAB e o colegiado de presidentes de seccionais. Confira. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, divulgou hoje um manifesto em defesa da democracia. E neste documento, a entidade afirma ter orgulho e confiança no modelo do sistema eleitoral brasileiro, conduzido de forma exemplar pela Justiça Eleitoral. E diz que o país conta com a OAB para zelar pela Constituição, afastando riscos de rupturas democráticas, com a preservação das instituições e também dos poderes da República. A OAB é uma das entidades que, a convite do TSE, participam do processo de inspeção e auditoria do Sistema Eletrônico de Votação.
Em publicação feita no portal do Senado Federal, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou que as declarações como o Manifesto em Defesa da Democracia, divulgado pela Ordem, são sempre bem-vindas e que a democracia é o melhor caminho para o país. Outros meios de comunicação também destacaram o manifesto, como o portal Veja, Folha de São Paulo, O Globo, Estadão, CNN Brasil, Consultor Jurídico, entre outros. A lista completa com o link de acesso para cada matéria publicada você confere também no site da OAB Nacional. Não deixe de conferir. A Escola Superior de Advocacia Nacional realizou no canal da ESA Nacional no YouTube o seminário em comemoração ao mês da advocacia, intitulado A Digitalização da Sociedade e o Seu Direito. O evento foi gratuito e aberto ao público. Eu escolhi focar principalmente em aspectos relacionados às aplicações de internet e os impactos possíveis dessas aplicações da internet no exercício da democracia. Duas premissas, então, eu vou estabelecer. O da proteção de dados, sob a perspectiva do desenvolvimento da personalidade através da autodeterminação informativa. O meu direito de me autodeterminar a partir das minhas informações, permitindo que a minha imagem, que as informações que circulam sobre mim e que a influência dessas informações sobre mim estejam dentro de um campo possível de controle. Não que esse controle signifique que eu tenha que consentir com o uso dos meus dados para toda e qualquer hipótese. Como a doutora Leila muito bem destacou, o consentimento é uma das possíveis bases legais autorizativas do tratamento de dados na legislação. Mas a autodeterminação informativa está na necessidade de uma transparência, de que eu possa saber quais dados meus estão sendo utilizados, para qual finalidade e por quais meios de tratamento esses dados serão, então, processados. Quando eu não tenho essa transparência e a coisa ocorre com opacidade, então eu tenho um problema, ou posso ter um grande problema, no desenvolvimento da minha personalidade. Nessa fase da minha vida e agora como juiz sou muito convencido da indispensabilidade do advogado para a produção da justiça, porque a justiça, na verdade, é frequentemente, como nós sabemos, o produto dialético das ideias contrapostas que são apresentadas. O advogado serve à justiça na medida em que ele serve ao seu cliente na intensidade possível dentro da lei e da ética, apresentando os argumentos que interessam ao seu cliente. E, do outro lado, um outro bom advogado deve fazer a mesma coisa. E, portanto, eles oferecem ao juiz todas as possibilidades razoáveis de interpretação para que você escolha a que melhor realiza a justiça daquele caso concreto. Esse é o papel do advogado, oferecer ideias, argumentos. O advogado não é um profissional autorizado a mentir. O advogado é o profissional que, entre teses jurídicas alternativas, apresenta aquelas que atendem a um interesse que ele patrocina. Do outro lado, o outro advogado faz a mesma coisa. E isso oferece ao juiz a possibilidade de ter todas as soluções possíveis e todas as teses possíveis e aí determinar aquela que vai realizar a justiça do caso concreto. É nessa medida e nesse sentido que o advogado é absolutamente imprescindível para a realização da justiça. O nosso tema de liberdade de expressão e mídias sociais, eu acho que ele precisa ser contextualizado no momento mundial atual. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias do site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço a sua companhia. Até a próxima!